Oi. O que a senhora deseja para o seu Esmeralda? Espero que Deus ajude ele, que dê muitos e muitos anos pela frente ainda, para ver a sementinha dele procriar mais ainda. O seu Esmeralda é muito carinhoso com a família, não? É, um excelente tio. Como é o nome da senhora? Ivete. Obrigado, Ivete. Por nada. A senhora é o que do seu Esmeralda? Eu sou vizinha, mas eu conheço ele há muito tempo. Como que é o seu Esmeraldo na vida, na casa dele, com a família? A família? Bom, ele é uma pessoa que eu tenho muita consideração e é um pai excelente, um ótimo marido, pelo que a gente tem assim de contato, né? É uma pessoa que eu gosto muito. Como é seu nome? Sônia. Muito obrigado, Sônia. Nada. Piti. Qual a sua graça? A minha graça é Artêmio. O que o senhor é do senhor Esmeralda? O senhor Esmeralda é uma pessoa. O que o senhor é dele? Eu sou primo. Primo, Primo. irmão? Ele é casado com uma prima minha. Você já foi pescar com o seu Esmeralda várias vezes? Já? Não entendi. Já foi pescar com ele várias vezes? Pescar não, mas caçar passarinho eu já fui. Ah, já? Que tamanho é o passarinho? Não, caçar passarinho mesmo, mas acontece que na hora ficamos o dia inteiro caçando passarinho. Quando foi na hora que nós recolhemos o salpão e as gaiolas para vir embora, aí que os passarinhos começaram a chegar, não pegamos nenhum. Como é o nome O dia do, inteiro. como é o nome do senhor? Artêmio, Muito obrigado, senhor Atênio. as suas ordens. Boa noite. Boa noite. Pode falar alguma coisa pra Tereza? Boa noite a todos vocês e muitas felicidades. Como é que tá a carne? A carne tá boa. Como é seu nome? Celeste. Muito obrigado, Celeste. Nada, só. Dá licença. Boa noite. Boa noite. O que o senhor é do senhor Esmeralda? Apenas colega de serviço, né? Então deixa alguma coisa de bom, uma coisa carinhosa gravada pro seu Esmeralda aí, uma mensagem bonita. Olha, que 140 não vai se repetir, seria impossível, né? Mas se ele chegar até o 100, estou satisfeito, viu? Como é o seu nome do senhor? É Montança. Muito obrigado, senhor. O senhor está sendo gravado. Então, ok. Fala alguma coisa, uma mensagem carinhosa pro seu Esmeralda. O que o senhor é dele? Olha, sou um colega de trabalho, fui, né? Colega de trabalho de Esmeralda. Olha, eu acho que coisa carinhosa para um Esmeraldo deixar gravado não é necessário. Porque realmente o Esmeraldo sempre foi um carinho a vida dele inteira. Como é o seu Esmeraldo com os amigos? Olha, para os amigos eu volto a afirmar o que eu falei para você. Você entende? Ele é e foi um carinho a vida inteira. Como é o nome do senhor? José Marcos. Muito obrigado, senhor José. Você é bruto, eu sou bruto. Como bruto a gente se entende, né? Certo. Fala alguma coisa carinhosa pro seu Esmeralda aí. Deixa eu ver. E nesses 70 anos, eu queria que todo o carinho que ele deu para todo mundo com as brincadeiras dele voltasse para ele. O que você é dele? Sou sobrinha dele, Qual o seu nome? Nancy. Como? Nancy, Muito obrigado, Nancy. de nada. Sueli, o que você é do seu Esmeralda? Sobrinha dele também. Sobrinha também? Fala alguma coisa carinhosa pro seu Esmeralda aí. Bom, eu desejo para ele toda a felicidade que ele teve nesses 70 anos, que seja multiplicado. Como ele é como tio? É um ótimo tio, muito brincalhão. Muito obrigado, Sueli. Boa noite. Como é o nome do senhor? Meu é Luiz. O senhor está sendo gravado. Fala alguma coisa bonita pro seu Esmeralda. O senhor é o aniversariante ou quem é o aniversariante? Aniversariante? Amigo, congratular com ele que pela uma idade de 70 anos não é sopa, não é qualquer um que chega a essa idade. Ele é um bom amigo. Espetacular. Bom amigo não é espetacular. Como é o seu nome? Luiz, Muito obrigado, Luiz. as suas ordens. Boa noite. Marilisa, fala uma coisa pra mim. Como que é o velho em casa? Posso chamar ele assim, né? Pode. Como ele é? Prontinho. Como que ele é? Ah, deixa eu ver, tá ficando chato. Como que ele é? Ah, ele é uma pessoa super bacana, que sempre faz tudo pelas filhas. A gente nem chegava a pensar, ele já estava fazendo. Né? Eu fiz assim, eu lembrei, por exemplo, quando a minha irmã se formou, né? Ela tinha certeza que não ia ganhar anel de formatura. Sabia que ela não ia ganhar anel de formatura, só que o velho já tinha preparado. Quando ela se formou, ela ganhou o anel. Ele é assim, se ele souber que tem uma torneira pingando, ele vai lá em casa e conserta pra gente. Então esse negócio de surpresa já vem de família, né? Já, Obrigado, Marilisa. já. Valquíria, fala pra gente aí uma peraltice de criança que o velho nunca ficou sabendo e que você
você. Mas só te contar uma coisa que ele fez pra mim. Uma Pode vez ser. ele acordou de noite, apavorado, achando que eu tava pulando do armário. Ele tava sonhando e achou que eu tava caindo do armário. Então você levantou correndo pra ir me pegar. Tava sonhando. E você não tem nenhuma de infância, não tem nada pra deixar? Não, agora já Vai ver lá pensa pro velho. bastante, ele acha ruim de tudo. Foi a maior briga pra ele vir com roupa, porque ele queria vir com uma roupa e nós não queríamos, por causa que ele achava que era noivado, que ia todo mundo de qualquer jeito. Eu falei assim, teu marido vai de calça de brinco. Não, meu marido vai de terno de brinco. A encarregada de trazer ele pra festa foi você. É, porque eu sempre demoro, eu sempre sou atrasada, né? Até arrumar a família inteira. Então eu tô sempre atrasada. Então eu que tive que sair mais tarde, mas por arrumar aqui o salão, tudo acabando se atrasando mesmo, então... A primeira impressão que dá, parece que o velhinho é uma pessoa fora de série, pelo menos pra mim, né? Acho que é isso mesmo. É, super legal. Ele briga às vezes, ele é assim, tipo assim, você fala assim, pai, vamos lá? Não, porque não, porque não, porque não? Aí depois ele vai amansando, então vamos, vai. Mas isso é devido, acho que aos 70 anos, né, seu Esmeraldo? Seu nome mesmo? Sidney. Eu tinha uma coisa pra perguntar pro Sidney e acabei esquecendo, mas tudo bem, Sidney. O velho é uma pessoa bacana, é como sogro, ele... Aí, velho, você que tá me ouvindo, tá? Ó, às vezes você é bom demais que chega a me chatear, porque eu incompreendo o teu amor, o teu carinho, entendeu? Então, me desculpa, tá? Mas tudo bem. Eu sei lá, fica difícil falar alguma coisa, volto a repetir, eu também sou emocionado. Eu sou uma pessoa fria, mas no fundo eu tenho muito amor também. Ele é um... É incomparável. Eu acho que até hoje... Pra uma pessoa ficar 38 anos na fila, deve ser um bom profissional. Ah, demais. Ele, além de... Sei lá, ele não... Eu acho que ele não era um funcionário, na minha opinião. Porque pra ele, todos... É como se é um irmão. Ele não vê maldade. Ele é um camarada que... Se você chegar a ofender ele te dá um tapinha nas costas, tudo bem, Deus que te acompanhe, vai... Ele não tem maldade, é uma pessoa inexplicável, só conhecendo, tendo um relacionamento com ele, para entender que tipo de pessoa que ele é. Eu volto a falar e repito, eu queria que no mundo tivesse 20% de seres humanos, igual o seu Esmeraldo, é só isso que eu queria. A família é toda unida assim mesmo? São, graças a Deus são. Da parte dele assim, eu vou te falar, são todos mesmo. Pessoal, enfim, ele tem uns irmãos, as irmãs também que são maravilhosas, sabe? Eu esqueci teu nome. É Sidney. Sidney, obrigado. Meu pai, o meu cunhado disse que ele é bom, ele não é bom. Ele dá uma boiada para entrar, aliás, ele dá um boi para não entrar numa briga. Ele continua dando uma boiada para continuar não entrando na briga. Obrigado. Sua irmã mais nova. O que você tá achando da surpresa que as filhas fizeram pra ele? Olha, foi uma surpresa muito agradável para ele, que no fim, assim, que a gente chegou a uma idade que ele tem, eu acho que é a maior alegria que ele podia receber das filhas. Que as filhas são ótimas para ele. Você acha que ele é um homem realizado? Como? Você acha que ele é um homem realizado? Ah, é. Duas filhas maravilhosas como aquela? Filhas maravilhosas, uma esposa muito boa. Ele soube formar o lar dele. Qual é o nome da senhora? É Clotilde Galvão. Muito obrigado, Ana Clotilde. A senhora, que senhora é essa, Esmeralda? Outra irmã? A irmã, ele estava... Abaixo dele, mas Não tá sabendo. você tem 27. Então vai dobrar, né? Vai dobrar, vai 120. Se eu quiser, né?
seu Esmeralda, um carinho especial. Tudo de bom. Tudo pensamento bom. Eu acho que eu não vim hoje. Mas graças a Deus, hoje é maravilhoso. Um melhor que o outro. Como ele é como irmão. Não tem palavras para descrever. Não tem mesmo, entendeu? Ele é bom, é leal, é prestativo, tudo de bom ele é. Não tem palavras para ele para descrever. Como é o nome da senhora? Adelina Lopes Rangel. Adelina Lopes. Muito obrigado. Mas a apelido é Lena. Ido? Lena. Lena. Muito obrigado. Senhora, que história é essa, seu Esmeralda? Ele tem 3 irmãs? 5 irmãs? É. Que história tem a deixar gravado com o seu Esmeralda aí? Para ele eu desejo tudo de bom, muita saúde e que ele continue sempre alegre como ele é. Toda a surpresa da filha fizeram pra ele. Não podia ser melhor. Foi emocionante, mas não podia ser melhor. Como é o nome da senhora? Muito obrigado, Nazir. A senhora? Irmã mais velha dele. Outra irmã? Então a senhora é mais velha do que uma pergunta? Quantos anos já tem? 73. Então, como 73 anos, a senhora é mais experiente do que o seu Esmeralda. Não são de orelha nele, dá uns conselhos pra ele. Sou muito amigo dele, eu e a senhora dele vamos sempre. Dá uns conselhos pra ele. Desde o meio do mato, ficamos lá no sítio dele. Maravilhoso dele. Qual o sítio dele? De lá do sul. Muito obrigado. Maravilhoso. Pelina. Muito obrigado, Ana. A senhora não é outra irmã, não? Eu sou a esposa dele, né? É a esposa, me desculpa. Eu entrevistei tanta gente aí que eu nem lembro mais quem é esposa, quem é irmã. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Sem chorar, né? Sem chorar. Toda surpresa que a filha. A senhora já fez boda de prata e boda de ouro? Não, boda de ouro ainda não. 41 anos de casada. Boda de ouro é 50, né? 19 anos. Se Deus quiser, vamos ver se eu chegar lá, né? Já tá forte. 68, falta mais 2 para 70. Quando chegar a festa vai ser bem melhor que essa. Obrigado. A senhora que história é essa? Uma amiga de mais de 50 anos. O que a senhora deseja para o seu Esmeralda? Acho que não tem mais, eu tô falando muita saúde, tem muitos anos na Certo, seu Esmeralda. O senhor é o irmão mais novo, seu Esmeralda? A irmã. Como irmã, o seu desejo do seu Esmeralda, você acha que ele é um... Fala cá pra nós, ele é boêmio ou não? Era. Não é mais? Agora não. Durou a chuteira já? Durou. Muito tempo. Mas na verdade você acha que você é Esmeralda mesmo? Eu sou irmã dele. Obrigado, Esmeralda. Tchau. Tchau. Com a entrevista. Que história é essa de noivado falso aí? Pois é, a gente para poder trazer meu pai para a festa, sem ele saber da festa, a gente arrumou um casal aqui para ficar noivo, que é a Leila e o Osmar. Até agora eles não se decidiram, a gente já deu um toque, né? Pra ver se sai, mas até agora nada, mas acho que vai sair. A Leila ganhou até presente de noivado da minha mãe, porque minha mãe veio pensando que era o noivado da Leila e do Osmar. Pera aí, acho que nós já ganhamos mais uma filmagem. Como é que é a história do casal? Agora vai ter que casar. Não, agora vai ter que casar, mas acontece que nós já ficamos compromissados. Essa semana nós ficamos compromissados, né? E agora do casório vai ser mais pra frente, noivado ano que vem. Sai casório ou ele tá te enrolando? Não, sai casório. Ele não tá te enrolando? Não tá. Porque depois dessa tem que casar, né? Tem que casar. Então, depois de 5 anos tem que embarcar agora.
O que vocês estão achando aí da festinha, de tudo isso? A festinha tá ótima, tudo bom, né? Nós desejamos a Sr. Esmeralda muitas felicidades, muitos anos de vida, né? E um abração para ele. Eu também desejo muitas felicidades ao seu Esmeraldo, que ele possa viver mais 70, né? Boa saúde com tudo. Vem cá, ó, você tem que casar, você não Tem acha? que fazer noivado de qualquer jeito, né, Laila? Não, casório. porque- Casório já ué. o noivado é hoje, O né? noivado é hoje? Não, tem razão. Não é verdade? Mas decide, porque senão começar a pegar o sogro lá e ir embora. Tá, muito obrigado a vocês, tá? Tchau. O senhor é do senhor Esmeralda? Sobrinho. Esse sobrinho dele. Disseram que o senhor foi a festa aí, como é que foi o negócio da festa? A festa foi uma emoção muito grande para todos, tanto para o aniversariante como para os convidados. E que mensagem o senhor daria para ele hoje, nesse dia de hoje? Eu daria uma mensagem bem humana para ele. Que Deus abençoe a ele, a família, e que ele possa ser um homem sempre alegre, disposto a enfrentar os problemas da vida. E a senhora? Eu sou a sobrinha mais velha, porque ele é sobrinho porque casaram comigo. Eu sou a sobrinha mais velha. Que mensagem a senhora daria para ele quando ouvir, saber que a senhora sente por ele? Ele é o nosso tio muito querido, é o único tio que nós temos agora. E nós gostamos muito dele, amamos muito ele. E, por exemplo, ele fez essa festinha de surpresa. O que a senhora achou dessa festinha? Bom, achei que todos os filhos deviam fazer uma festa surpresa para o pai. É uma emoção muito grande. Muito obrigado. Vamos ver. O senhor que é do seu Esmeralda? Cunhado. Lá para a cama, que mensagem o senhor daria para o seu Esmeralda? Qual é a idade? Mensagem que o senhor daria para ele hoje? O que o senhor queria para ele? Muita felicidade, muita saúde. Ele, que hoje em diante gosta muito da vida. Mensagem, toda a felicidade para ele. É um cunhado que, de todos os cunhados, eu gosto muito dele. Esse cunhado aí. Mas conta aqui pra gente, sem que ele não saiba, tem algum segredinho de boemia, alguma coisa que ele não sabe, que o senhor vai contar e que ele vai ver depois. Ele não vai, alguma coisa que a família não sabe. Quer saber de uma coisa? O Esmeralda, eu conheci ele já de solteiro. Quando ele era solteiro, ele foi sempre uma pedra, ele foi sempre um tipo do. Aquele bolso, um tipo de uma. Um tipo de uma pérola mesmo. Ele nunca foi de. Agora eu fui, hoje é tudo, mas Esmeralda não. Esmeralda não. Será que o senhor não quer porque a filha dele está aí perto, não? Aí? O senhor não quer falar nada porque a filha dele está aí Oh, perto? que tem que falar, estou falando na sincera verdade. O Esmeralda, estou falando do que ele é. Eu conheço ele antes de casar, antes da menina nascer. É a sua esposa? Sua esposa? O senhor acha que ele não está querendo falar alguma coisa? Não, o Esmeralda é uma pessoa ótima, de boa reputação, uma pessoa amiga, uma pessoa meiga. Ah, eu não tenho palavras para o seu Esmeralda, viu? Eu estimo ele como um irmão mesmo. Mas eu estou achando que se ele ficar longe da senhora, ele vai contar alguma coisa dele, alguma coisinha assim. Ele vai dizer que ele não foi boêmio, não foi nada, assim. Ele não foi boêmio, não. Eu fui boêmio, eu fui tudo na vida, pode ser errado. Vem cá um pouquinho. Eu tô achando que ele tá sendo bonzinho com seu pai. Olha lá pra cá. Olha, eu acho que não, viu? Pelo meu pai, eu acho que eu poria minha mão no fogo, porque eu acho que não queima. Ele é o tipo do homem que ele saía assim, 5h30 da fábrica, 15 para as vezes ele estava em casa, ele tinha uma hora de almoço, ele almoçava e dormia nessa hora de almoço. Ele sempre deu tudo pra gente, pra minha mãe, pelo meu pai, eu ponho minha mão no fogo. Família boazinha que ele tem, viu? Olha, parabéns. E não, Esmeralda não vê, não conheci outra pessoa igual. Não conheci, falo pra cabeça. Sou sincero nisso aí. Não conheci outra pessoa igual a Esmeralda. Tá bom, muito obrigado a vocês, tá? Aqui com a roda de amigos do seu Esmeralda, aniversariante hoje. Mas nós vamos colocar na berlinda. Eu vou entrevistar primeiro a dama, porque depois eu quero saber de coisa do senhor. Que mensagem a senhora daria para o senhor Esmeralda hoje? Eu acho que o seu Esmeralda foi um grande amigo nosso, gostamos muito de ter trabalhado com ele. Ele foi um ótimo mesmo companheiro de firma para todos nós.
Só que eu pedi, a senhora teria uma mensagem para deixar para ele, assim, para a posteridade? Não. Que mensagem eu diria para ele? Que ele é um grande amigo da gente, simplesmente isso. Só, não tem mensagem nenhuma para dar. Tá bom, muito obrigado. Agora vamos começar da ponta de cá. Viu? Nós sabemos que o seu Esmeralda não foi nenhum, né? Deve ter alguns carros, algumas boemias, assim. O senhor trabalhou com ele? O senhor é dele? Trabalhei com ele durante muitos anos, mas pelo menos em termos de fábrica sempre se portou como gente fina, hein? Não foi piquete, grevista, nada? Não, ele pelo contrário, ele dominava os grevistas de lá e ele comandava, quase que chegou a ser dono do sindicato. Viu, esse aí é suspeito, porque ele é primo irmão meu. O pai dele e o meu pai eram irmãos. Esse é primo. Mas eu perguntei para ele a respeito na fábrica, se o senhor não liderava, gostava de matar o serviço, qualquer coisinha assim. O que ele tem de contar aí? Tem que sair alguma coisa hoje aqui. Uma coisa que eles vão... O que ele falar tá certo, porque ele é o chefe do departamento pessoal. Não tem nada pra Tudo assim, ó. Os dois, ó. Tem jeito. Será que lá do outro lado sai alguma coisa? Tenta pro lado de lá que sai alguma coisa. Tentar do lado de lá para ver se sai alguma coisa. A gente quer saber se o Esmeralda foi santinho, não foi santinho. O que é? Eu penso que sim. Penso que sim. Pelo que eu vi, ele era santinho. Dentro da firma, né? O senhor não acha que a turma tá badalando o senhor não, só porque o senhor é aniversariante? Não, porque eram colegas mesmo, viu? Eram colegas e a gente trabalhava com uma equipe, compreende? Não tem nada de... O que eles falarem tá certo. Ó, põe um saquinho plástico pra ele aí, senão já viu, hein? Bom, agora eu vou perguntar para vocês uma mensagem final para ele de aniversariante. Acima de tudo, ele faz aniversário, para deixar para a posteridade. Que mensagem o senhor daria a ele? Que ele, em quantos anos de vida ainda tenha pela frente, e que sejam muitos, que ele seja a mesma pessoa que foi até hoje. Bom, mensagem. Pelo tempo que ele teve com a gente lá, eu desejo que ele seja bem feliz, e continue sendo o que ele sempre foi. Isso é o que eu desejo para ele. Que mensagem o senhor daria aqui para o seu Esmeralda? Olha, que ele continue da maneira que ele esteve até hoje conosco. E esperamos que para o ano, se Deus quiser, a gente volte aqui novamente compartilhar essa brincadeira com ele. Olhando lá para a câmera, que mensagem o senhor daria a ele? Bem, veja bem, a maioria dos amigos já falaram em mensagem para o Esmeraldo. É muito difícil até uma mensagem para o Esmeraldo, tá? Eu só espero que ele viva mais 30, 40 anos e que continue sendo o que foi sempre em vida. Como ele foi até hoje, né? Bom, pelo jeito o pessoal gosta bastante do senhor aí, né? A gente está percebendo que o senhor é uma pessoa muito querida, os amigos estão aí. O que o senhor está achando de tudo isso? Bom, esses são todos colegas que estavam trabalhando junto, viu? E eu sempre cooperei com eles, eles cooperaram sempre comigo. O que eu podia fazer de bem para eles, eu fazia. O que eles podiam fazer de bem para mim, eles também faziam. Graças a Deus. Eu vou pedir um corte na câmera, para a gente vai legendar lá, o senhor contar um depoimento de vocês. Digo que o senhor conta um pouquinho da vida do senhor, né? Para guardar para a posteridade, netos, tataranetos, assim por diante. De fábrica, de boemia, de o senhor tocava pandeiro. Eu vi algumas fotos do senhor lá, né? Eu canto um samba aí. Quer que eu cante um samba? Não, mas eu queria primeiro que o senhor me contasse um pouquinho da vida do senhor, do tempo lá da praça. Eu vi umas fotos de pandeiro, correndo na rua 15. Ah, certo. Aquilo foi no tempo dos 18 anos, não? A gente fazia umas batucadas. Eu sempre gostei muito de pandeiro. A gente fazia umas batucadas gostosas, viu? Inclusive, mas naquele tempo de molecagem,
14, 13, 14 anos, uma vez nós faltamos de serviço, compreende? E fomos nadar em Itaquera. Itaquera era completamente, naquele tempo, 1930 e pouco, completamente deserta. Só tinha a estação e um grupo escolar que era onde estavam os soldados. E nós fomos nadar todo mundo em 14 mais ou menos. Veio o soldado lá, pegou a nossa roupa lá, levou lá pro quartel e falou, se vocês quiserem a roupa, vem buscar lá, todo mundo pelado. E nós fomos todo mundo pelado lá. Ficamos na frente, por favor, me dá a roupa, não sei o que lá, senão minha mãe me mata, tá? Aí ele falou, entra que eu dou a roupa, mas entra tudo aqui dentro. Então nós entramos todos lá, ele juntou, deu a roupa pra gente lá, fez uma fileira em dois, levou nós até a estação, falou, vocês vão embora pra São Paulo, não apareçam mais aqui em Itaquera. E aí a questão lá do tocar pandeiro, aquela... Pandeiro, eu fiz diversas paródias, diversos sambas, tudo, mas nunca, eu não achava que, não tinha cooperação do pessoal de rádio, naquele tempo não tinha cooperação de rádio para poder cantar, viu? E conta aqui, negócio do namoro, lua de mel, a gente soube lá que o senhor fazia lua de mel pro litoral, qualquer coisa assim. Como é que o senhor conheceu a dona Iris? Bom, eu conheci Dona Iris porque ela trabalhava com a minha irmã e elas vinham na porta de minha casa para tirar linha pro pessoal. Eu fiquei de olho nela e aí um dia fui num baile com ela, deu uma cantada, ela caiu e como era pessoa de grande confiança, né? Muita amizade com a gente, Já pegaram a gente, né? Como era gente da família, tudo ali, eu acabei casando. Graças a Deus, até hoje eu nunca briguei com ela. E ela nunca brigou comigo. Até hoje. Bom, depois nós vamos ouvir o senhor tocar aí, né, para encerrar a entrevista. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e o senhor também, né, a todos pela entrevista que deram. Amigo aqui do seu Esmeraldo, o senhor o que é do seu Esmeraldo? Sou cunhado dele. E o que o senhor me conta do seu Esmeraldo? Olha, eu acho que não tem palavras para contar do Esmeraldo, viu? A pessoa é fora de sério, não tem. Olha, se é um dos cunhados que eu estimo, é esse aí. Porque, olha, é um cara fora de sério. Não tem pessoa igual. Não tem nem palavras para explicar. Que mensagem o senhor daria para ele, para quando ele ouvir a fita, agora ele vê a fita, ele saber que o senhor está, uma mensagem que o senhor daria para ele no aniversário dele hoje? Olha, a mensagem que eu dou a ele, de todo o coração, que Deus dê o dobro da idade que ele tem, porque ele merece. Só isso. Eu não tenho palavras, sabe? Meu pai sempre fala que ele construiu a casa do meu pai, né? Onde eles moram, agora 30 e tantos anos atrás, né? E meu pai fala que ele não tinha dinheiro, contava os níquel lá pra construir a casa. Meu tio falava assim, não, pode arrumar o dinheiro que eu vou construir tudo de uma vez, hein? Eu vou